Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer a palavra do Senhor, para ouvir a palavra, para ter um entendimento com Ele. Vamos orar, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia de estarmos aqui na Tua presença, para receber a Tua palavra, para receber o que o Senhor quer nos dar e o que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala com nós, meu Pai, através da Tua palavra. Nos dá o ensinamento, meu Pai, que necessitamos, meu Pai. Nos ajuda a Te ouvir, a confiar mais e mais em Ti. Perdoa nossos pecados e nos livra de todo mal, meu Pai. E sabedoria e entendimento na Tua palavra. Bom ouvido, bons olhos para ouvir e para ver. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra? Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 4, o versículo 1 ao 7. Em nome de Jesus, o título é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória a Deus, irmãos, porque hoje é o dia da prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Prosperidade total nós devemos buscar. Não só no financeiro, mas também na saúde, no entendimento, na palavra, o amor por Ele e querer estar com Ele. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos lá. Vamos começar a ler. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Em nome de Jesus. Sabedoria e entendimento, Ele nos dá. Inteligência, para entender o que Ele fala. Vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Filhos dos profetas, que ele fala aqui, era uma pessoa que seguia o Senhor, que já ouvia a profecia e que já buscava o Senhor através do Eliseu. Porque o Eliseu era como se fosse um pastor, né? Como temos hoje o pastor e como Jesus é tido como o pastor de todas as ovelhas, o Senhor Jesus. Então essa mulher já era, o marido já o conhecia, o Senhor. E ela o seguia também, com certeza. Continuamos a leitura. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, clamou, orou, chegou até o Eliseu pedindo socorro, orou, clamou, orou, Eliseu me ajuda, preciso do Senhor na minha causa. Glória a Deus, porque o Senhor é o nosso juiz e também o nosso advogado. Ele nos defende, Ele não nos acusa. Jesus é o advogado do livramento e o juiz que julga a justiça, que Ele mesmo é a justiça. Glória a Deus, irmãos. Vamos continuar. Clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, olha lá, meu marido já fazia parte da união com Cristo, já estava no grupo ali, já fazia parte, era como uma pessoa que segue a igreja, que segue Jesus, a mesma coisa. Meu marido, teu servo, morreu, servo dele como se fosse, que nem Jesus tinha os apóstolos, eram seus servos, morreu. Teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, tinha respeito, buscava, amava, queria estar com Ele. Como de fato, quando morreu, que eu costumo dizer, foi dormir, com certeza ele se encontrou com o Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, respeitava o Senhor e o amava. E veio o credor e a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ele tinha uma dívida e morreu, não conseguiu pagar. Aí ele queria os filhos dela para trabalhar para ele, de graça. O servo dele queria que os filhos fossem. E ela, como mãe, não aceitou ficar sozinha sem os filhos dela, porque ela precisava dos filhos, ela era viúva, então ela precisava da companhia dos filhos dela. Em o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, Deus é poderoso, e a livrou disso. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. Eliseu lhe disse, que tem
eu fazer? O que tem de eu fazer? O que eu posso fazer para te ajudar? Por isso que é bom buscar uma pessoa que ama o Senhor, que busca o Senhor, é uma pessoa de fé e de confiança e de verdade, porque aqui é o que o Eliseu foi com ela. Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Glória a Deus. Ela tinha algo, ela tinha um azeite. Glória a Deus, Deus é tão poderoso que prosperou ela através do azeite, como Jesus fez lá, né, no monte de Corizim. Jesus fez, multiplicou os pães com 5 pães e 2 peixes. Multiplicou e alimentou toda aquela população, aquele povo que estava lá, que tinha mais ou menos 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Glória a Deus, meus irmãos, esse é o Deus que eu creio, que eu busco a salvação e querer mais e mais estar com Ele. Não é porque eu estou aqui hoje que eu posso dizer que estou salva. Eu estou salva a partir do momento que eu busco Ele todos os dias, eu busco Ele todo momento. Lá na frente, eu posso dizer se eu vou ser salva ou não, só no dia que eu encontrar com Ele. Antes não tenho essa certeza. Porque nós estamos nesse mundo e somos muitas vezes errados em algo, nem percebemos. Mas o Senhor é conosco e nos corrige, porque aqui ela teve confiança e foi até o homem de Deus e venceu a batalha, em nome de Jesus, que assim seja conosco. Então ele disse a ela, vai, ele mandou ela ir, e ela era obediente. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não tão poucos. Quer dizer que a prosperidade, a situação seria maravilhosa, seria transformada, seria mudada, porque a partir dali ela teria condições de mudar a história que ela estava enfrentando. Que ou ela pagava a dívida, ou ela dava seus filhos em troca, e ela não queria isso. Ela queria os filhos dela com ela, e o nome do Senhor Jesus foi feito a vontade dela, através da sua confiança, do seu clamor e da sua obediência. Porque ela clamou, ela foi atrás e pediu socorro ao homem de Deus. E também ela foi obediente e tinha certeza e confiança em Deus, que através do homem de Deus ela venceria a batalha, como de fato ela venceu. Glória a Deus, irmãos. Então vamos continuar. O versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos. Ele falando para ela. E deixa o azeite em todos aqueles vazios. E deita, despeja, né? Todo o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte que estiver cheio. Era enchendo e pondo num lugar, enchendo e pondo num lugar. Glória a Deus. E ela tinha 2 filhos, né? Um trazia, botava lá e o outro levava. Assim eles estavam. Glória a Deus, irmãos. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles o traziam os vasos, e ela os encheu. Versículo 5. Os filhos traziam e levavam. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E eles traziam os vasos, e ela os enchia. Glória a Deus, irmãos. Olha só, a prosperidade na confiança e na certeza e na obediência com o Senhor. Em comunhão com o Senhor, o Eliseu era e ela o buscou para isso, para ajudá-lo. O versículo 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse o seu filho, traze-me ainda um vaso, porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. No momento que ela encheu todas aquelas vazias, aí parou o azeite. Caso contrário, não teria parado de derramar. Glória a Deus, irmãos. Que assim seja inteira prosperidade na vida de todos nós. Em todas as áreas, seja prosperidade em saúde, em sabedoria, em entendimento, em bom ânimo, em paz, em amor verdadeiro em Cristo e na família.
No nome do Senhor Jesus, que seja grande prosperidade, também financeira. Glória a Deus, que tudo que busca, que alcance em nome de Jesus. E o azeite então parou. Então, versículo 7 para acabar. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. Ela foi lá falar para ele que um milagre tinha sido feito. Então veio ela e o fez fazer o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Vive do resto, ela vendeu, começou a vender o restante do azeite. A multiplicação foi tão grande que ela pôde viver com o resto do azeite que sobrou, depois de vender e pagar a dívida. Glória a Deus, meus irmãos. Esse é o Senhor que eu creio. E todos devemos crer. Que buscamos, multiplica-se tudo. Ele multiplicou o azeite. E através do azeite, ela conseguiu se livrar da dívida e viver com seus filhos. Glória a Deus, meus irmãos. Que assim seja na vida de todos meus irmãos e que todos que ouvem essa palavra. Glória a Deus, glórias e glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande e poderoso é o nosso Pai Todo-Poderoso. Não por o que Ele é, mas sim por o que Ele é. Grandioso é. Porque Ele não é igual a nós. Ele é um Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é maior. Porque Ele diz na palavra: meus caminhos são maiores que os seus, meus pensamentos são maiores que os seus, são mais altos, estão longe. Nós estamos aqui na terra, Ele vive no céu. Glória a Deus, meus irmãos. E não adianta fugir da palavra e fugir do Senhor Jesus, ou do Senhor Deus Pai, do nosso Criador. Porque Ele foi criado por Ele, para Ele, temos que viver para Ele. E para a nossa família, para os nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos, mas em primeiro lugar, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Que lembre-se que não adianta fugir dele, porque Ele nos acha. Se pusermos a nossa cama nos céus, lá estás. Se pusermos na cova, lá estás. Se botarmos a nossa cama no sepulcro, lá Ele estás. Se botarmos a nossa cama no céu, lá Ele estás. Ele está em todo lugar. Glória a Deus, meus irmãos. E poderoso e grandioso Ele é. Ele é imenso, então Ele está em todo lugar. E o nome de Jesus, basta buscar e confiar na sua palavra viva e poderosa, porque Ele é um Deus vivo, Ele vive conosco, Ele é Espírito e verdade. Muitos Ele usa para ajudar, assim como Ele ajudou essa senhora, a viúva. Ela era viúva, o Eliseu ajudou ela, mas o Eliseu era um homem que estava com Deus, como Jesus Cristo era um pastor perante todos os seus apóstolos. E lá no céu Ele continua sendo o pastor de todas as ovelhas. Glória a Deus, que Ele comprou nós todos com o seu sangue puro. Glórias e glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Grandioso, poderoso, santo, santo, santo és tu, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar, meus irmãos. Obrigado, meu Pai, por mais essa maravilhosa palavra. Pela cura, pela libertação, pelo livramento daquele que está em grilhões, é arrancado agora em nome de Jesus. É tirado da prisão agora em nome de Jesus, o inocente que nada fez. E que o diabo muitas vezes usa para destruir a sua vida e toda a sua família. Mas o Senhor Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nos livra desse perdão, desse mal, para todos sempre. E o nome do Senhor Jesus. Buscai, 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 e com Ele acharás e terás a paz, a cura e a libertação e o livramento de todo mal para todo sempre. Amém? E graças a Deus, meus irmãos.